Prontinho. É isso. Então, só finalizando esse slide, né? Oxóssi é conhecido por ser uma divindade doutrinadora, esclarecedora, pois ele, a partir do conhecimento que ele exerce, que ele mostra, né, para as pessoas, ele vai ensinando nós a nos religarmos com o nosso sagrado, com o Pai Maior, o Lorum, né, tem essa religação aí com os ensinamentos superiores. Pode passar para o próximo slide, por favor. Então, esse magnetismo expansivo, né, de Oxóssi, fortalece a mentalidade dos seres. Por quê? A energia vegetal, ela traz muitos saberes, e aí ela vai, digamos assim, emitindo, né, as energias curadoras das doenças emocionais e desses desequilíbrios energéticos, que é o que a gente falou já um pouquinho em alguns outros slides. E ele vai cortando, né, ele vai podando ali possíveis conceitos errôneos que podem paralisar a nossa evolução, né, a evolução da vida das pessoas como um todo. E, e até fazendo um contraponto com o Obá, que eu acho que o próximo slide já vai falar de Obá um pouquinho para a gente poder ter essa noção. Obá, ela é centralizadora, né, ela é o polo negativo de absorção do conhecimento. O Oxóssi é o plano de expandir conhecimento. E aí eles fazem uma analogia que Oxóssi seria comparado com a copa das árvores, né, que são muitos galhos, folhas que se esparramam pela natureza, né, de forma mesmo a, a serem disseminadas. E em contrapartida, Obá, ela é regida, ela é de ordem telúrica, então ela é regida pela terra, ela vai absorver. Então, eles fazem a analogia que ela seria então as raízes, que é o que faz a absorção ali dos conhecimentos. E ele, ou para expandir o conhecimento, ele seria os galhos e as folhas. Isso aí ficou pequeno, deixa eu aumentar aqui para eu poder ler. É, Aí, né, essa imagem com esses escritos, eles trazem justamente esse contraponto, né, do trono do conhecimento, do masculino Oxóssi e do feminino Obá. Então, ele irradia, né, ele expande o conhecimento, ela o concentra. Ele é o estimulador, ela anula. Anula no sentido que, quando é aquilo que eu disse anteriormente, de disseminação de conhecimentos que podem trazer malefícios às pessoas. Ele vibra, né, conhecimento e ela absorve, principalmente quando são irradiações que são desordenadas dos seres regidos, que aí ela quer anular aquilo lá, ela quer acabar. Ele é de origem vegetal, né, regido pela vegetação, e ela é telúrica, pela terra. Por isso que tem essa questão também da raiz, né? Ele irradia, um magnetismo irradiante, e ela é de magnetismo absorvente. Ele é de raciocínio hábil, assim, esperto, e ela é mais concentrador, de voltar para si mesmo. Então, ela é arquiteta, né? Ela vai densificando ali a parte racional dos seres, e o ponto preferencial ali de atuação desse orixá é esgotar os conhecimentos que estão desvirtuados. E ele, né, como é caçador por excelência, ele vai buscando ali alimentar ainda mais esse conhecimento, conhecido, né, também como um cientista, um doutrinador, que traz o alimento da fé e o saber aos espíritos que são fragilizados, tanto nos aspectos da fé quanto no saber religioso. Pode passar, porque isso daí mais para frente, esse finalzinho do trono, vai ter nas outras imagens. Aí tem um pouquinho, não vou ler, claro. Não, não, volta um, por favor. Isso, esse aí. Eu não vou ler tudo isso, depois, se o pessoal quiser, eu vou disponibilizar o material lá no nosso grupo de estudos, para vocês terem acesso. Tem algumas características, né, pontos positivos, pontos negativos ali, desses filhos regidos pelo orixá Oxóssi. De uma forma bem rápida, eles são sensíveis, né, possuem uma qualidade de grande criatividade, tendências artísticas,
Tem uma estrutura emotiva, psíquica, né, que é emotiva, são independentes, não apreciam muito trabalhos em equipe, isso eu achei interessantíssimo. Eu faço sozinho, eu resolvo. Porém, tem um grande senso de dever, né, de responsabilidade, principalmente em relação aos cuidados com a família e com os outros. Eu tinha lido um outro mito também, que fala que, apesar de Oxóssi sair, né, às caças para poder trazer prover, né, dos alimentos para sua família, ele muito se preocupa com ela. Então, por muitas vezes que ele está distante da família, caçando, a preocupação dele com os seus não acaba, não termina porque ele está longe, né? Eles têm uma necessidade, assim, apesar de serem muito comunicativos, extrovertidos, mas eles precisam, assim, de uma necessidade de silêncio, né? Por conta da questão da observação, né, que eles estão ali na mata, eles não podem, apesar de estar, quando estão em bando, eles comunicam e tudo mais, mas por muitas vezes necessita desse silêncio ali para poder observar melhor as suas caças, as suas presas, né? Alguns poucos, olha só, são pouquíssimos os pontos negativos ali que foram citados. Às vezes se tornam muito solitários, muito fechados, tornam-se introvertidos, críticos, respondões, brigam por qualquer motivo, coisas assim nesse sentido. Mas podemos perceber que os pontos positivos são muito maiores. Certo? Certo, colega, certo. Pode passar aqui essa partinha aí, fazendo favor. Ninguém quer falar nada, né? Não, então vamos lá. Próximo. Quem mais é filho de Oxóssi aqui mesmo? A Marina. Ah, entendi. Ninguém quer falar nada, é ótimo. Eu achei ótimo. Tá tudo certo. Beleza. Aí, gente, essa imagem traz, né, de uma forma bem resumidinha mesmo, o fator ali, no caso de Oxóssi, de expansão, né, regido pelos elementos vegetais e pelo ar também. A polaridade, né, que no caso seria o trono feminino ou bar. As cores verde, azul escuro, geralmente no candomblé, que é cultuado, mas na Umbanda, a gente vai ver mais o verde mesmo. Ervas, aqui só trouxe um pouquinho, tem muito mais ervas do que essas daqui que são descritas. Aqui está falando alecrim, alfavaca, folha de amora, mas temos a guiné, a arruda, vegetal, gente. Qualquer que seja ali os vegetais, óbvio que tem uns que são mais de cada orixá, mas a folha de mangueira, folha de abacateiro, folha do café, a samambaia, então várias e várias. Até eles fazem uma analogia da samambaia, né? O formato da folhinha dela, como se fosse uma flecha, que ela tem várias, ela é longilínea, né? Compridinha assim. Então, são alguns exemplos de ervas. Eu vi uma receita, né, entre aspas, de um banho que com folhas de manjericão, guiné e arruda, né? No caso, manjericão, guiné e arruda, que é um banho geralmente para Oxóssi, né? E aí os símbolos, né? O arco e flecha, que é conhecido como Ofá, e o rabo de boi, que é o Eru, o Exim. O ponto da natureza são as matas, as flores são as plantas diversas aí nativas do campo, as pedras têm a representação do quartzo verde, esmeralda, jade, amazonita, turquesa e calcita verde. Metais minérios, o bronze e o manganês. Pode passar, por favor. Isso. Aguardando para passar o slide. Bom, enquanto. Aí, ó, isso. É regido por Mercúrio, né? Dia que é celebrado, né, aqui no Brasil com sincretismo a São Sebastião, dia 20 de janeiro. É, São Sebastião, inclusive, ele foi escolhido ali, né, para ser o santo de sincretismo,
porque conta uma história católica, uma fábula assim, que estava tendo uma guerra e ele, para poder defender as pessoas ali, ele sacou de um arco e flecha e também entrou nessa guerra. Só que aí ele acabou sendo ferido, né? Tanto é que na imagem desse santo ele está com umas flechas assim no abdômen, né? A saudação é o Okearo, né? O grande caçador, salve o grande caçador. Bebida, a luá mate, que é um chá, né? Cerveja branca, vinho tinto doce. Eu vi também outras pesquisas, caldo de cana, suco de caju. Então, né, para finalizar essa parte, os filhos, né, eles geralmente são otimistas, são alegres, têm um carisma, né, são companheiros, hospitaleiros, amam a natureza, possuem uma rapidez, assim, de raciocínio, uma sagacidade. Isso, pode passar, esse daí também, para a gente poder ir para o Silvinha, nosso... Diga, na Camila. Bahia, Oxóssi não É, é sincretizado com São Sebastião. Esse verdade, é. sincretismo vem das macumbas do Rio de Janeiro. Isso mesmo, esqueci de Na falar, bem falado. Bahia, Oxóssi é sincretizado com São Jorge. Isso, que é isso, Ogum, né? Isso. Não, ainda bem que você me lembrou, Camila, obrigada. Na Bahia é São Jorge, no Rio é São Sebastião. É, tem a música, né? Tem o ponto, na Isso, Bahia, São Jorge. No Rio, São isso mesmo. E até dos vídeos que eu estava vendo, curiosidade, quando o primeiro nome que deram para o Rio de Janeiro é São Sebastião do Rio de Janeiro. Então, realmente, é tudo de origem lá do Rio mesmo. Pode passar para o próximo, por favor. Que eu achei essa oração, né? Vou ler ela para a gente, e se vocês quiserem, vocês podem mentalizar aquilo que vocês desejam ali, né? No sentido de abundância e prosperidade para vocês. Meu pai Oxóssi, vós que recebestes de Oxalá o domínio das matas, de onde tiramos o necessário para a manutenção de nossas vidas durante a passagem terrena. Inundai os nossos corpos com a vossa energia de cura para os nossos males. Dai-nos força para que possamos ter a coragem necessária para suportarmos e superarmos as dificuldades que surgirem. Podem pensar em algum pedido, em alguma graça que vocês gostariam que fosse alcançada nesse momento. Dai-nos paciência para lidarmos com todas as ingratidões, todas as calúnias. Dai-nos força para repelir aqueles que desejam vinganças e querem a todo custo magoar seus semelhantes. Saravá os caboclos, o Quearô Oxóssi. Muito bem. Podemos passar, por gentileza. Trouxe aí, então, pessoal, algumas das nossas referências, né, que eu utilizei muito da base do Rubens Saraceni, e são materiais em PDF, outros são os livros, né, que é o Doutrina e Teologia de Umbanda e Umbanda Sagrada, né, Religião, Ciência, Magia e Mistérios. Pode passar, só para agradecer ali. Então, uma filha de Oxóssi agradece a todos que puderam estar aí conosco nessa noite, né? Tem muito conhecimento e assim, fui tentando ali compilar, né, de uma forma que não ficasse tão cansativo, tão repetitivo, mas acaba que eu acredito ter conseguido, assim, contemplar de alguma forma esse sentido dele estar ali, né, dele buscar ampliar o nosso conhecimento, né, através dessa desse líder da caça, das matas, né, desse provedor ali de todos os sustentos e de aguçar ainda mais o nosso raciocínio, né, o nosso interesse acerca ali dos conhecimentos que precisam, né, de forma benéfica, serem adquiridos e expandidos, né? Alguém quer falar alguma
alguma coisa, trazer alguma Eu, contribuição? eu fui aqui no meu livro de estudos, que é do Hum, Pierre Verger, né? Inclusive, é um certo. livro que eu recomendo a todos terem. Não é um livro barato, mas o Verger, ele sendo assim, para mim, dentro dos estudos, ele foi uma das pessoas, ele é uma das pessoas que mais falou de orixá, mais bem trouxe esse conhecimento, e é um livro que é o que eu estudo bastante, né? Então, Uhum, eu fui aqui, depois que eu falei, eu fui caçar meu livro para ver algumas coisas, né, maravilha. de Oxóssi, e também trazer o porquê dessa ligação tão grande de Oxóssi com Ossan também, que tem um Itã que eu tinha me esquecido. Mas eu achei interessante aqui falar que é, né, Oxóssi em África. Oxóssi, o deus dos caçadores, que aí você falou, né, seria o irmão caçula de Ogum. Aí, essa importância deve ser diversos fatores. O primeiro é de ordem material, pois, como Ogum, ele protege os caçadores, torna suas expedições eficazes, delas resultando caça abundante. O segundo é de ordem médica, pois os caçadores passam grande parte do seu tempo na floresta, estando em contato frequente com o Ossan, divindade das folhas terapêuticas e litúrgicas, e Hum, aprendem com ele parte do seu saber. O terceiro é certo. de ordem social, pois normalmente é um caçador que, durante suas expedições, descobre o lugar favorável à instalação de uma nova roça ou de um vilarejo. Torna-se, assim, o primeiro ocupante do lugar e senhor da terra, com Uhum, autoridade sobre os habitantes que aí venham a se instalar posteriormente. O quarto é de ordem administrativa e policial, pois antigamente os caçadores eram os únicos a possuir armas nos vilarejos, servindo também de guardas noturnos. Inclusive, o nome Oxóssi vem do derivado Oxóssi, que significa uhum, guarda noturno popular. guarda- legal. Como chama esse livro? É Orixás, do Pierre Verger. Pierre Depois eu Verger. posso mandar no grupo. É que o meu é uma edição muito antiga, é relíquia da minha avó. Eu acho que essa edição é de 1960 e poucos, essa que eu Entendi. tenho, sabe? Sim. E aí o Itan, que é isso, né? Oxóssi sai para caçar e um dia ele não retorna e ele não atende o chamado de Ogum. E ele vai para a mata e Ossan prepara uma poção de ervas mágicas e ervas, né? Aqui não tá, mas a história aqui são ervas, uma beberagem bem poderosa e embriaga Oxóssi. E Oxóssi fica na mata por dias e dias nesse portal com Ossan. Ogum vai à procura e Oxóssi, quando se dá por si, ele está há dias na mata com Ossan. Ogum vai à procura de Oxóssi. E Iemanjá não aceita Oxóssi de volta. Quando ela não aceita Oxóssi de volta, Ogum também fala que não fica mais na casa de Iemanjá. E Oxóssi acaba voltando para a mata para morar com Ossan, que é da onde Hum, ele adquire também os esse conhecimentos. aprofundamento do conhecimento das folhas. E Entendi. aí, com isso tudo, Iemanjá, como perde dois de seus três filhos, se transforma num rio que chama Ogum. E não é Ogum Orixá, é um rio mesmo. Então, esse Hum, é um outro Itã, de onde Oxóssi, né? Tanto que tem alguns Itãs que falam que Oxóssi e Ossan tiveram um caso, porque, gente, nos Itãs de África, dos orixás, a monogamia, essa coisa de sexualidade não é um tabu, né? Então a gente vê-se várias histórias. Então tem essa história que dentro disso tudo, desses dias, e que depois que Oxóssi volta a morar com Ossan na mata,
tem-se alguns itãs que se fala que os dois tiveram um caso, Entendi. né? Então, Interessante. é mais algum, aí já são outros itãs, né? Sim, sim. E aí eu me lembrei também do Grande Caçador, que ele também é conhecido como o Grande Caçador das Almas Perdidas. Uhum. Nossa, isso é fantástico. Muito Então, bom ele esse vai livro. atrás desses espíritos que estão perdidos e vagando. E quando ele tem esse merecimento, Oxóssi é o grande caçador que vai atrás deles. Uhum, uhum. Nossa, muito bom. Muito boa essas partilhas. Engrandeceu bastante aí nosso estudo. Ah, quando fala de orixá, assim, eu venho aqui na minha Bíblia do Berger Vai beber da fonte. para beber dessa fonte, sabe? Eu acho Tá que ela é certo. muito rica mesmo dentro, porque ele faz até esse comparativo de orixá em África e orixá Uhum. no Brasil, do culto do Novo Mundo, fala um pouco de Cuba. Então, ele traz essa abrangência bem bacana, sabe? Não, legal demais. Muito bom. Muito obrigada aí. E aí, pessoal, mais alguém gostaria de fazer alguma fala, de trazer algum comentário? Não? Eu acho interessante quando a gente vai aprofundando sobre os orixás, a gente vai compreendendo a dinâmica não só, né, externa, né, da natureza externa, mas da nossa própria natureza, né? Lembrando que todos nós temos influência de todos os orixás, né? É que nós temos os orixás que nessa reencarnação é, manifestam-se, né? Nos influenciam mais devido à nossa necessidade de aprendizado, né? Ou de acordo com a tarefa que a gente também busca assumir. Então, é interessante a gente ir compreendendo, né, e ampliando. Porque quando a gente fala o trono do conhecimento, mas assim, né, de que conhecimento estamos falando, de que maneira isso acontece, de como isso nos influencia o tempo todo, acho que isso aqui é rico, né? A gente precisa sempre buscar ampliar mesmo o nosso conhecimento. Uhum. Ele deveria ser o orixá de todos os professores. Verdade. Não é para ajudar os Faz professores sentido. a disseminar o conhecimento com mais clareza, Uhum. devia ser cultuado mais por essas pessoas ou por os alunos que querem conhecimento a mais, né? Uhum. Sem dúvida, sem dúvida. Porque É, tá tudo ligado, né? Essa força é uma força que facilita, que auxilia, né, esses sim, processos do ensino-aprendizagem, né? Eu, sim, sem eu dúvida. adorei o estudo, obrigada. Eu agradeço a presença de vocês, as colaborações aí de cada um, principalmente da Camila. Depois você manda lá no nosso grupo o nome do livro, que eu fiquei bastante interessada, viu? Mando sim. E eu vou, então, mandar o arquivo que vocês tiveram acesso aí em PDF lá no grupo de estudos, tá? E em breve a gente coloca no nosso canal do YouTube, tá bom? O nosso estudo. Então, pessoal, agradeço aí mais uma vez a presença de todos vocês, né? Tenham uma boa noite, um excelente início de semana, tá certo? E fiquem com Deus, meu muito obrigada. Uma cachorrinha. Boa noite, pessoal. Obrigado, Boa Beijos para noite. obrigado, vocês. boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tá, obrigada.